Boa noite a quem está chegando aí. Olá, vamos vendo o número crescer para a gente começar um momento bacana hoje também. Resolvi começar mais cedo, né? Porque a gente está vendo que está caindo muito o Instagram ao longo da noite. E tem horas que tem várias ao mesmo tempo, né? Muita gente conversando, muita gente falando para muita gente e a rede não suporta, né? Até que a internet aguenta, mas o Instagram tá sendo muito demandado agora. Tá bom, gente? Aí a gente vai conversando um pouquinho, dando tempo de chegar mais gente, pra gente começar. E aí, como é que estão lidando aí com o isolamento social, a chamada quarentena? Hein? De boa, tranquilo. Chegando Ana também. Tá jóia. Vê se a gente começa umas 15, 20 pessoas pra gente começar esse papo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cris. Umas carinhas conhecidas, né? Outras que a gente já conversa aqui pelo direct. O som tá legal para vocês aí? Dá para ouvir bem? Beleza. Luci, Samara. A Samara essa é a co-dirigente aqui da live, né? Da semana de anteontem, mas não deu certo. E hoje ela tá ocupada e não vai dar pra gente. Pronto, gente. Bandan, salve. Bruna. Pronto, Crica. Beleza. O som tá dando pra ouvir bacana. Pois é, gente. Primeiro assim, antes de toda reunião, todo começo de conversa, a gente sempre eleva o pensamento a Deus, a gente faz a nossa prece inicial. Tá certo que aqui não é nenhum movimento religioso, né, que a gente está fazendo, mas enfim, sempre é bom buscar auxílio dos bons espíritos, tá em conexão com o que há de melhor para nos inspirar, até porque a gente não faz nada só, a gente não fala. Nem eu mesmo aqui me dirijo algumas vezes. Tá bom? Então eu pedi a Jesus, aos bons espíritos que estejam aqui conosco nesse momento, abençoando, segurando a internet, que a gente possa responder as perguntas e receber as boas intuições para o bom esclarecimento de todos. Abençoa, Pai Celestial, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Pronto, gente. Para quem não me conhece, né, pelo nome, eu sou o Felipe, o responsável aqui pelo perfil do Médio Iniciante. Sou médico trabalhador, falo aqui da cidade de Ubajara, no Ceará, região serrana, 320 quilômetros da capital Fortaleza. Por aqui tá tudo em paz ainda, nenhum sinal de corona, né? Mas o povo tá guardado e procurando fazer o melhor de nós aqui, né? Sim, sou trabalhador, também coordeno um grupo de estudos aqui na nossa cidade, estudos universalista. Lembrando que o perfil ele é universalista, médio iniciante, não é médio espírita, não é médio bandista, não é médio do Vale Amanhecer, é o médio iniciante. Porque mediunidade é uma característica, uma faculdade natural do ser humano. Uns desenvolvem o potencial para um trabalho, outros ela é mais latente, mas em todo caso é uma característica da humana, da humanidade. Não tem nada de sobrenatural, de paranormal. É uma faculdade que não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe orientação sexual, nada. Eu particularmente, minha mediunidade só foi aflorar com 30 e tantos anos, gente. Olha só, nunca imaginei que fosse ser médio até aflorar minha mediunidade através de uma obsessão, de um estado obsessivo terrível. Né? Que até minha família não estava entendendo o processo que eu estava lidando, eu também não entendia. Só quando eu cheguei numa casa espírita que foi cair a ficha, né? Descobri uma mediunidade que eu não relacionava. Até porque nunca tinha visto espírito, nunca tinha ouvido nenhuma manifestação mais concreta, mais ostensiva, nenhum sonho revelador, enfim. E veio o tal da mediunidade esponja, né, que é o que está alastrado para todo lado. Aquela mediunidade sensitiva, onde a gente muda o humor assim repentinamente, talvez depois de uma conversa com alguém que te desabafa os problemas, ou quando a gente entra num lugar com energia não tão legal, uma aglomeração de gente, enfim, então muda o sentimento, muda nosso humor, ou fica zangado, ou fica triste, querendo chorar, se isolar. E isso eu estava tendo, e estava num estado muito, muito agudo desse sofrimento, e o que me fez buscar uma casa espírita. Né? Logo depois conheci o Lar de Jesus, que é uma casa universalista, onde se agrega, estuda-se o espiritismo, mas também se trabalha com a ritualística da Umbanda. Então é isso. Sim, a gente vai falar um pouquinho também que chamou a atenção de vocês, né? O que a gente faz com a nossa mediunidade nesses tempos de isolamento social.
Primeiro, gente, por que a gente está isolado? Por que a gente está guardado aqui, né? A gente fica olhando em rede social, Instagram, a família mandando, cada um tem uma opinião. Quer dizer, vamos liberar todo mundo para ter vida normal aí. Não, vamos ficar mais em casa mais um tempo, isolamento, quem puder aguenta, quem não puder vai saindo aos poucos. Mas está muito difícil, né? Não dá nem para a gente estar discutindo, nem batendo boca, nem polarizando, até porque ninguém tem resposta para isso. Não tem uma definição. Não, se não liberar agora, vai faltar comida. Se não liberar, vai ficar o pessoal com ansiedade, com pensamento suicida. Enfim, o que a gente faz então? Tudo é muito novo. O que a gente está buscando, pelo menos da minha parte, é não entrar em debates acalorados em rede social para defender um ponto ou outro, porque a gente não tem o domínio disso. Estamos no meio de um processo de transição planetária onde a gente está sendo pego, assim, tudo é muito novo. Tudo é muito novo, não tem uma definição do que a gente vai fazer, né? Então vamos ter bom senso. Eu peço até para vocês também que tenham bom senso nessa hora. Vamos orar pelo presidente da República. Eu, particularmente, não tenho muita afinidade com o discurso dele, mas é o que nós temos. Então tem que orar, pedir a Deus por ele, deixar de brigar e bater boca com a família e tal. Eu não estou defendendo nenhum aspecto político aqui, simplesmente defendendo a nossa sanidade mental. Se é para estar guardado por enquanto em casa, recluso, então vamos estar recluso com o mínimo de saúde, né? Tá certo? E assim, bom senso em primeiro lugar, que eu peço a todos, que a gente pede. Assim, eu não sei se vocês vêm acompanhando ao longo do tempo nosso perfil, eu tenho escrito sobre alguns aspectos particulares da vida da gente, do médium. Porque assim, eu quando comecei a estudar, a gente pega primeiro o quê? Pega o livro dos espíritos, pega o livro dos médiuns, mas só que não tem aquela explicação que vai direto ao que a gente está procurando, né? Aquela sensação, o que é isso aqui agora? Por que eu mudo de humor? Então a gente tem que ler tudo para chegar naquele ponto. Ou então vai procurar na casa espírita, não, vamos passar pelo curso todo. Não, mas minha dúvida é essa aqui, eu estou sentindo isso agora. Eu não posso esperar 3 anos para começar a desenvolver isso que eu tenho. Eu pelo menos escolher, decidir se eu vou desenvolver ou se eu não vou desenvolver. Até porque se eu sou médio, se eu tenho indícios de mediunidade, eu não sou obrigado a ser trabalhador. Né? Até escrevi sobre isso também, porque a gente escuta muita pressão, né, do pessoal mais antigo. Não, você tem que desenvolver a mediunidade. Você é um médium, você é uma médium. Poxa, e eu quero desenvolver a mediunidade? Né? Até me perguntam isso. Eu escrevi, já tem um post. Aí, para quem não sabe, acho que tem dificuldade de achar aquilo que eu tenho escrito ao longo desse ano, tem um blog também, tá, gente? Que é o mediuminiciante.com. Aí lá tudo quanto é texto que eu tenho escrito, colocado lá aí no perfil do Insta e do Instagram, quer dizer, do Insta e do Facebook estão lá. Então, assim, me perguntaram hoje, inclusive, sobre desenvolvimento mediúnico. Eu sou médium esponja, eu tenho essa sensibilidade, eu sou obrigado a desenvolver mediunidade? Aí segura aí, né? Pois é. E o que é desenvolver a mediunidade? Eu vi até semana passada um espírita dizendo que não se desenvolve mediunidade, mas se educa a mediunidade. De uma forma ou de outra você vai ter que saber lidar com isso, né? Então é o seguinte, parte no tripé que eu falei da outra semana, eu sempre falo nos nossos estudos, que desenvolver mediunidade implica a gente trabalhar 3 aspectos da nossa vida. O autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Autoconhecimento por quê? Porque a gente tem que conhecer a nossa sensibilidade, tem que entender onde é que o calo aperta, a gente tem que entender até que ponto a gente pode conversar com algumas pessoas, se abrir, ou ser ouvido muito intenso aquelas situações. Eu tenho que saber o que me tira do sério, o que me abala, eu perceber o que é pensamento meu, o que é sentimento meu, e aquilo que está me sendo sugestionado, está vindo, sabe-se lá de onde que minha anteninha mediúnica está captando. Então, quando eu me conheço, quando eu pratico essa reflexão, eu olho para dentro de mim, eu passo a me conhecer para poder identificar o que é pensamento meu, o que não é, o que é sentimento meu, o que não é, eu fico mais esperto, eu fico preparado para lidar com as situações inusitadas. Isso é o autoconhecimento. É um processo, não é algo que seja imediato. Inclusive, lá me falaram, que eu não lembrava. No Livro dos Espíritos, tem lá, acho que é questão de 919, que fala um exercício que Santo Agostinho propõe para fazer o autoconhecimento. É questão 919
do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, é lá pro finalzinho. Santo Agostinho sugerindo. Quer dizer, que ele fala, que ele recomenda? Toda vez antes de dormir eu reviso todas as minhas ações ao longo do dia. Se eu fiz mal para alguém, o bem que eu deixei de fazer, quais atitudes eu tomei, quais deveria ter tomado, o que eu senti em situações. Então, isso é um exercício que pode se fazer à noite antes de dormir, o autoconhecimento. Né? É fundamental para toda pessoa, isso é fundamental. O autoconhecimento, conhecimento é a prática do bem. Mas para o médium especialmente é mais complicado porque ele é muito sensível, ele tem a sensibilidade que aguça nossas emoções. Eu estou falando aqui no nível ainda do médium não ostensivo, mas que todo médium ostensivo ele também é um médium que carrega consigo é um médium sensitivo. Então você percebe as energias, opa, isso aqui está diferente, isso aqui não é o que eu costumo sentir nessa situação. Eu até me foi recomendado pelo meu mentor, né, o seu Sete Flechas, que a gente faça um checklist para avaliar também o que a gente está pensando agora, o que se é nosso ou se não é. Como é que é esse checklist? Eu me pergunto assim, poxa, por que eu estou triste agora? Por que eu estou com raiva agora? Briguei com alguém nesse momento? Com minha família, com a esposa, com o filho? Bate boca? Não. Estou devendo muito, né, porque todo brasileiro deve. Não, está dando para pagar as contas, então não é por isso que eu estou aflito. Estou doente, ameaça de doença, isso não está tudo sob controle. Então esse sentimento de angústia ou de raiva não é meu, peraí. Então já começa a identificar. Outra coisa, outro aspecto, né, do desenvolvimento é o estudo. Gente, é fundamental o estudo da espiritualidade para quem já percebe que tem essa sensibilidade mediúnica. Estudar o quê? Felipe, eu gosto do canal da pessoa tal, eu gosto do livro tal, do autor tal, mas assim, recomendo até para meus irmãos umbandistas. A base do estudo a gente deve pegar pela ciência espírita, né, a codificação, principalmente o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Porque a gente só vai construir a nossa casa mental, a nossa sabedoria, quando a gente faz um alicerce bem fundamentado, né? Cava na profundidade certa, coloca pedra resistente, enfim, vai colocando no sustentáculo. E assim a gente vai construindo nosso conhecimento. A partir desse conhecimento mais sólido, você vai agregando outros, buscando outros autores, buscando se informar com médios mais experientes, buscar uma casa espírita, ou um terreiro de umbanda, ou Vale do Amanhecer, uma casa séria que possa te ajudar, né? E assim o conhecimento é fundamental. Tanto que na casa onde eu trabalho, onde eu desempenho minhas atividades mediúnicas, lá o médium que falta o estudo, o médium não trabalha, não participa da corrente mediúnica na semana. Então, para você ver, isso é uma orientação do guia espiritual chefe, do guia-chefe, do mentor da casa. Então, vocês vejam a importância do estudo para a gente. E o médium, quando estuda, quando conhece, ele se defende. Ele tem mais elementos para se defender de um assédio. Ele identifica um assédio. A princípio, o assédio vem muito violento, bem agressivo. É uma voadora nos pés da gente para derrubar tudo. Né? É pesadelo, é mandando se matar, aquela vozinha chata na orelha da gente, uma tristeza profunda, a olheira fica preta, parece um guaxinim, a gente é muito assim, eu vejo o espírito com capa, com chifre, de todo jeito. E isso é fácil de identificar, né? Mas causa medo. À medida que a gente conhece, entende o mecanismo, que aquele ali é um ser humano, que um espírito, que é um espírito é a alma dos homens que viveram na Terra, a gente passa a ter mais segurança. Então o estudo te dá muita confiança, te dá uma arma para você lidar com a mediunidade. E outra é a prática do bem. Na medida que se pratica o bem, a gente está vibrando uma oitava mais alta, a gente está entrando em sintonia com o que há de melhor. A gente está quebrando o nosso vínculo, a nossa frequência com espíritos atrasados, obsessores, assediadores, do que quer que seja. Então, à medida que a gente pratica o bem, ajuda as pessoas no esclarecimento, ou na doação de tempo, doação de bens materiais, perdoa a dívida, enfim, a gente entra numa sintonia, num ciclo, numa esfera mais alta, e assim desvinculamos mais com os nossos inimigos espirituais. Então, o autoconhecimento é fundamental, o estudo é fundamental, e a prática do bem também nem se fala. Inclusive, toda casa que se preze, casa espiritualista, tem que ter um trabalho de assistência social. É fundamental, porque
Sem a gente ajudar o próximo, ninguém avança. Aí sim, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. Já falei, já estou falando essa da mediunidade esponja, né? Que é, ou mediunidade saneadora, que eu já vi autor falar, que é onde você chega, você vai lugar e vai puxando tudo quanto é energia ruim e a pessoa fica boa, o ambiente fica mais leve e você fica carregado, né? Como é que lida com isso? Então a pergunta aqui, ó, da Adriele. E quando acontece da gente ficar triste por um motivo, nossa, mas alguma presença acabar intensificando, como saber? Mesma coisa, a gente não está livre de assédio, né? Não é porque é trabalhador espírita, né? Porque porque está trabalhando na corrente, porque recebe um caboclo, recebe um exu, um preto velho, que a gente está livre de assédio. Negativo. Tá vivo, tá encarnado, tem assédio, não tem outra. Até porque a gente não é santo, né? Se tá encarnado na Terra é porque é devedor. Então é fato, né? Prova e expiação. Só vem para cá espírito que tem o que fazer aqui. Então sei que não sou santo, sei que grande parte também não é. Então estamos aqui para missionar, não é por missão, é resgate, é prova, é expiação. Então vou ficar triste. É meu, já estou triste e eu sinto uma presença potencializando isso. O que é que eu vou fazer? Gente, aí eu vou com o velho Kardec nessa hora. Recolhimento e prece. Se está no meio de todo mundo, está num churrasco, está no meio da família, está vendo televisão, assistindo Faustão, sei lá o que, vai se recolher e fazer a prece. Outra coisa, tristeza, ninguém está livre de tristeza também. É da terra, é do jogo. A gente vai ficar triste, né? Uma situação dessa aqui que a gente está envolto, né, e obrigado a estar recolhido. Não é legal, ninguém está se divertindo com isso. Então já baixa uma tristeza. E o que acontece? Você assédio, o inimigo espiritual está aí. E fica lá te colocando mais pressão. Então até assim, a gente tem que ter essa concepção de que a tristeza faz parte da vida, né? E que a gente tem que lidar com ela da melhor forma possível. Entendendo que os fatos que acontecem, não é obrigado a gente passar pelo fato e sentir triste. A gente pode passar pelo fato, compreendê-lo como algo necessário, como algo passageiro, e assim seguir a vida. Dessa forma. Ah, mas se for uma perda, é um familiar que faleceu, uma doença grave, é uma condição financeira ruim. Não importa, aqui é prova e expiação. Se a gente está encarnado, vai passar por prova, uma hora ou outra vai passar. Então que a gente passe com resignação, com cabeça erguida, olhando para frente, que não tem jeito, né? Ontem a gente fez um evangelho aqui em grupo com o pessoal daqui da minha cidade e a gente leu de novo aquele texto que fala que a obediência é a resignação estava no evangelho, a obediência é a resignação da razão e meu Deus, agora esqueci, e a humildade é o consentimento do coração. É por aí. Então, assim, a gente tem que entender. É resignado diante da prova, da situação. Vai ter tristeza. Agora, como é que eu vou lidar com esse assédio? Né? Então, assim, e o médio não ostensivo? Eu estou falando aqui, de fato, de um médio não ostensivo. Que apesar de eu trabalhar com a espiritualidade, servindo como aparelho, eu não ando vendo isso. Opa, alguém tá ouvindo? O som parou, foi? Ou tá dando certo? Não. Pois é. Não, tá dando certo, né? Tá bom. É porque parou aqui as questões, eu fui mexer as perguntas, fui passar aqui. Pois é, como eu diferenciar? Estão me perguntando aqui, desculpa gente, eu vou pular algumas perguntas, porque vai passando muito aqui. Tá? Tem mais perguntas até do que eu imaginava que ia vir. Então assim, eu vou pegando aquelas que acho que passa mais que é mais a dúvida de muita gente. E eu acho que eu tô indo nessa linha, né? Então tem gente que aqui está dizendo que é iniciante, a Joyce, e sempre quando começa o trabalho chora, que pode ser espírito. Espírito, gente. Se não é você que está sentindo aquilo e está vindo aquele impulso de chorar, o impulso de brigar, o impulso de escrever, a energia que está vindo. É deixar ser transmitido. Se não está te fazendo mal, é dar um impulso. E quem vai te coordenar, quem vai te orientar isso é o dirigente da casa, né? Não sei se é pai de santo, mãe de santo, se é o presidente do centro, é o dirigente, mas ele é que vai orientar nesse aspecto. Se é no trabalho espírita, no trabalho espiritualista, conversa com o dirigente, ele que vai conduzir, ou ela vai conduzir, né? Aí tá a questão também, às vezes, com desejo, de sexualidade. Sexualidade, inclusive, Chico Xavier já dizia que a questão do sexo tem a ver com a potência criadora, está relacionada com chakras
o chakra sexual, né? Nem sempre a questão da sexualidade está ligada com o desejo sexual. Às vezes é uma potência energética, uma vibração energética que não está canalizada para o criativo. Então já vi, inclusive um preto velho também que trabalha na minha mediunidade, o pai Joaquim de Aruanda, ele fala: filha, se tu tá sentindo essas coisas desequilibradas no campo sexual, vai fazer um bordado, um ponto cruz, fazer alguma atividade artística, que a tua potencialidade criadora vai estar sendo canalizada para algo, para a arte. A arte é muito bom para isso, para organizar o nosso aparato sexual, que assim, a gente não se impressione também com sonho, assim, tá sentindo sonhos com sexualidade assim diferente, fique tranquilo, não fique preocupado com aquilo não. Todo sonho que vem, às vezes a pessoa, eu sonhei com um parente morrendo, sonhei estava numa relação sexual esquisita. Não entre, não encane com isso não. Observe, tal, tem algum aprendizado, tem alguma lição, não. Vida que segue, ninguém se impressiona com essas coisas não, viu? É cansado de ver gente falando preocupada, eu sonhei, não avisei. Gente, esqueça. Se for algo construtivo, positivo para dar uma mensagem, você dê. Se não for falando de tragédia, você não pode ajudar, você ora, entrega para Deus. Tem coisa que a gente pode, tem coisa que a gente não pode resolver, né? Pergunta aqui também: já fui a locais com bastante gente e comecei a sentir dor no estômago e náusea. Médio esponja também, o chakra umbilical, o plexo solar, onde é extraído muita energia, muito ectoplasma. Lembrando que, gente, essa característica do médium esponja é um médium de grande produção de ectoplasma, grande produção de fluido vital. E o que acontece com o médium que produz demais fluido vital? A tendência é que quem tem mais acaba doando para quem tem menos. E acaba que também, inconscientemente, pessoas percebem isso na forma de uma vitalidade maior e sugam tua energia. E você se sente drenado. E acontece e adoece muito também quem tem fluido vital. O médium que não põe em prática para o projeto construtivo, ele adoece porque é como se fosse com um congestionamento, vai ficando, bem popular, ficando entupido o teu chakra e não respira direito, não passa pelos processos respiratórios. Para quem espírita, usa o termo centro de força, né? A tradição a gente costuma usar o chakra e a chakramena, os 7 principais ao longo aqui da coluna, na linha reta. Então, assim, vai dor no estômago, o estômago roncar, ou então da diarreia, dor de barriga, sentir sendo drenado, ou muita fome, depois de estar numa situação de muito esgotamento energético. Isso é natural do médium também. Isso mostra, o médium esponja, é um indicativo, é um indício do médium de cura em potencial. Eu digo potencial por quê? Porque o médium é aquele que faz a comunicação entre os dois mundos, ajuda, serve de ponte, ele canaliza as energias do plano superior para o nosso plano físico. E na hora que o médium se coloca como instrumento, você não vai mais dar um entupimento do cano, do entupimento do chakra. Por quê? Porque ele vai estar fluindo o tempo todo. Vai estar trabalhando, o guia vai estar trabalhando e fazendo com que essa energia flua, como um rio. Se o rio está todo barreirado com pedra, com lixo, logicamente que ele não vai fluir direito. Ele vai fazer aquelas poças onde vai dar sapo, onde vai dar lodo, onde vai começar a ter mau cheiro. E assim também é na nossa energia. Se a gente não põe para trabalhar, não põe em funcionamento, não põe em serviço, a gente fatalmente adoece. Então o médio esponja é um indicativo do médio de cura, do médio trabalhador. Entendeu? Até foi uma pergunta que me fizeram mais cedo também. Assim, sempre que chego no centro espírita, Joyce pergunta: a cabeça dói? Sim, a gente nunca chega só no centro espírita, né? Sempre está trazendo aqui uma turma conosco ligada pela nossa aura. Inclusive justamente para poder ajudar quando chegar no centro espírita, ou no centro de Umbanda, no centro espiritualista que a gente frequenta. Então a gente nunca vai só, né? Entender, isso é fato. E outra coisa, o médium não pode ter medo de espírito não, viu? Médium medroso, ele adoece, ele passa mal, enfim, não vive bem, sabe, gente? Então é melhor enfrentar logo de vez. Pô, sou médium, tá? Não vou procurar isso não, porque isso não é de Deus. Isso não é. Minha família não admite. Poxa, vai ser uma vida de sofrimento, né? Infelizmente. Porque mediunidade, digamos assim, mediunidade não é doença, mas é uma condição nossa. Digamos que a pessoa tem diabetes. Não concordo com diabetes, eu não acredito em diabetes, eu vou comer o que eu quero, o que eu gosto, enfim. Mesma coisa. Agora eu sou médium, não, eu vou ir para todo lugar, eu não vou buscar ajuda no centro espírita, eu não vou receber um passe do preto velho, eu não vou estudar isso aqui, não, porque eu não acredito, porque
Aí vai tocando a vida como se não houvesse amanhã. Enquanto isso vai adoecendo. Aí vai buscar fatalmente auxílio na medicação, em terapias. Terapia é fundamental também, viu, gente? Eu tô falando, eu não sou psicólogo. O que eu tenho aprendido ao longo dos estudos com a mediunidade, a espiritualidade superior também nos orientando. Mas, enfim, não nego a necessidade de psiquiatra, nem de psicólogo, assim. Mas muitos de nós, às vezes a vida tá até, a cabeça tá mais organizada e tal, mas é tanta influência vindo de cá e de lá, de outros lugares, que a gente não consegue se centrar, né? Não se firmar no pensamento. Então, a mediunidade ajuda muito. Eu vindo, antes de vir para um centro espírita, antes de descobrir a mediunidade, eu tinha ido para psiquiatra, achando que eu estava pirado, né? Achando que ansiedade, pânico, sem motivo aparente. Tava voltando nada em casa, casado direitinho, sem brigar com a esposa, teto para morar. E por quê? Que ansiedade é essa? Que vontade louca é essa? Que pânico é esse inexplicável? Se não tem um gatilho, né? Às vezes a pessoa já é ansiosa por natureza, mas não é uma razão para que você chegue ao extremo de um adoecimento. Mas aí a mediunidade e a espiritualidade me ensinou, me explicou, né, que muitos dos casos de transtorno psiquiátrico são transtorno de fato da mediunidade. Mas nem todos, viu? Mas é um indicativo. Normal sair da desobsessão com dor de cabeça. Cara, dor de cabeça. Eu já saí foi com dor de barriga que não aguentava nem chegar em casa. Terrível, terrível. Tava bem, cabeça boa, mas é o descarrego energético. Aquilo se condensa na gente, a gente vira um aparelho mesmo, que a espiritualidade usa. Mas tem hora que a energia é tão negativa que a gente traz consigo que aquilo vai ter que ser purgado, depurado de alguma forma. A dor de cabeça é um indicativo disso, mas essa dor de cabeça passa logo, eu imagino, né? Porque, pelo menos comigo, não dura muito não. Depois de um trabalho de ajuda, de tratamento, vai-se embora. E é isso, descarrega acontece mesmo. A gente está em comunicação com os dois planos. Uma hora que carrega demais em algum lugar vai estourar, em algum lugar vai ter que sair, né? E sai. E assim, é importante que tenha de fato essa preparação, né, gente, um tratamento. Nenhum dirigente de sã consciência vai jogar ninguém para uma corrente mediúnica, para um trabalho, sem antes tratar da pessoa. Eu passei por um tratamento. Primeiro para controlar, diminuir a obsessão. Enfim, uma obsessão é com o tempo que se trata, não é um remédio, é tua reforma íntima, é a caridade que se faz. A gente só convence o obsessor da nossa mudança com o tempo. É um ser humano, o espírito é gente que nem a gente, que está com muita raiva. E vive 24 horas vibrando na dor. Está pirado na dor, no sofrimento, na cobrança, na vingança. Então, assim, é ter paciência com ele também. É orar. Quando for pedir ajuda numa prece, não peça para você sozinho, não. Peça primeiro, peça a Deus, peça a Jesus, peça aos orixás, para os guias. Peça, Jesus, meu Deus, peço por esse irmão, peço por essa situação. Ah, Felipe, mas eu não vejo, eu não sei se tem espírito. Ora, mas você está bem numa hora e de repente já não está, ó, anteninha ligada, autoconhecimento. Lembra? Autoconhecimento, poxa, eu estou bem, não estou agora, tá estranho. Faça a prece pedindo a Deus que ampare quem estiver do lado, causando aquele sofrimento. Converse mentalmente dizendo que você está buscando fazer a reforma íntima, ser uma pessoa melhor. Peça perdão que você não lembra o porquê que fez, o que fez, está numa nova existência, está buscando melhorar enquanto ser humano, entendeu? Então a gente é um trabalho de convencimento. Não tem essa história de pegar o obsessor, pá, arranca e... Não, e cadê o livre-arbítrio? Cadê o karma de cada um? Cadê os resgates necessários, né? Então tem lei, tem ordem aqui no plano espiritual. Assim, a Vanessa, não sei, tá só o perfil. Como saber a hora de começar a trabalhar? Sim, quem vai te dizer, você está frequentando há bastante tempo uma casa, um centro espírita, um terreiro, vale uma hora o dirigente ou guia, o espírito, o mentor vai fazer o convite, né, para trabalhar. Você não é obrigado não, mas se o convite foi feito é porque tem uma possibilidade de você servir como um instrumento útil para a espiritualidade. Aí o Francisco perguntou como é que o congestionamento do chakra pode causar dores no físico. Vai estourar, vai doer onde teu organismo está mais fragilizado. E se tem a ver com aquele chakra. É dor de cabeça, dá aperto no peito, dor na barriga, enfim, prisão de ventre pode dar também. Então muita coisa começa, quer dizer, quase tudo, não vou nem ousar dizer qual percentual, mas começa no plano espiritual, começa das energias que vão se adensando, elas vão se expurgando, vão limpando através do corpo físico. Isso aí
É fato. Médium esponja que convive com doença crônica. Gente, eu já até escrevi, gerou até polêmica na época, né? Fibromialgia. Fibromialgia, doenças crônicas, né? Que mais? Além da fibromialgia, tem as artrites, tem as psoríases, doenças lúpus, né? Que são autoimunes, o corpo reagindo a algumas situações. Assim, pelo que eu observo, eu não sou médico, não sou da área de saúde, que muitas das pessoas que carregam consigo essas doenças autoimunes, elas demonstram grandes questões particulares da própria alma, que o corpo que o espírito acaba que para depura isso no corpo físico, na forma de sofrimento, na forma de dores. E isso melhora muito quando a pessoa começa a frequentar uma terapia, começa a colocar a mediunidade em ação para ajudar o próximo, começa a quebrar velhos paradigmas, crenças limitantes, e aí a doença vai diminuindo, os picos da doença vão reduzindo para caramba entre um episódio e outro. Então, assim, tem a ver muito com psicossomático, né? O que se observa. A minha visão de médio observador da natureza humana, de observador do centro e como trabalhador, e o que a espiritualidade nos mostra. Tá bom, gente? Então, o médio esponja ele costuma sofrer, sim, doença crônica. E quanto mais adia o trabalho mediúnico, isso vai continuando. A minha ansiedade, meu transtorno de ansiedade, foi praticamente curado depois que eu comecei a trabalhar minha mediunidade. Tive ainda um episódio recente, o ano passado, mas já foi outra situação. Eu estava fragilizado em determinado momento e entrou uma magia. A casa que a gente trabalha também com contra-magia, fazendo o tal dos desmanches, né? Antigoécia, que se fala também. Então, nessa hora, quem se sente prejudicado pelo trabalho de limpeza, acaba que manda trabalho pra gente também. Entende? Aí eu sofri. Aí, de fato, veio uma ansiedade, aí eu fui entender que a ansiedade era minha também, né? E que eu precisava trabalhar isso. E depois que eu senti esse episódio, eu escrevi um texto que tá no blog, né? Que tá aqui no blog. O texto até se chama Os Assédios Espirituais e os Ataques de Ansiedade e de Pânico. Uma abordagem prática, onde eu falo, enquanto médico que passou por isso, eu falo da minha experiência e como a gente pode lidar com isso. Pode ser útil para vocês. Eu até pensei em ler pra aqui, mas eu acho que ia tomar muito tempo, né? Então, quem quiser, já publiquei isso, mas está lá no blog. Inclusive, tem um campo lá de pesquisa. Estou indo para cá. Você coloca ansiedade lá e aí vai aparecer o texto. É um texto grande. É os assédios espirituais e os ataques de ansiedade e de pânico. Tá bom? A irmã falando que formou em enfermagem, já sentiu isso devido à mediunidade. Sim, profissional de saúde sente. Tem muita proteção, viu, gente? Mas quando é do campo da própria pessoa desenvolver, vai vir mesmo e pode causar algum desconforto. Hospital, a mesma situação. Espiritualidade com alma, irmão lá de Campina Grande. Também gosto muito do trabalho dele, tá aqui falando do nosso perfil. Que bom, gente. Eu tô de fato aqui me animo. Foi de uma insônia que me veio a necessidade de escrever para vocês aqui, criar um canal, falar. E hoje, particularmente, eu senti um impulso muito grande de me comunicar de novo através dessa live. Eu vinha resistindo, mas quando deu 5 horas, né, eu tenho que falar. Porque mediunidade é isso também. Com autoconhecimento eu percebo, não é só meu. Porque se fosse só meu, eu controlava, deixava para lá, não pensava mais. Mas quando o pensamento é recorrente e algo positivo, é uma troca, então vamos tocar, vamos ver o que dá. E é confiar, entregar para Deus. Aí, outra pergunta aqui. O centro que eu frequento queria acabar com o estudo da mediunidade. Então procuro outro centro. Tenho mediunidade ostensiva, faço tratamento há 4 anos, estou preocupado por não outro lugar espírita para ir na cidade. De fato é complicado. Então, assim, se tiver uma cidade próxima, eu também procuro. Eu, no meu caso, aqui na minha cidade não tinha um centro universalista, tinha espírita kardecista. Mas como é que eu vou no centro espírita kardecista se lá não deixa o caboclo trabalhar, o índio falar, o índio se manifestar? Não tem como o preto velho vai querer dar a lição dele, vai querer se curvar porque é do arquétipo, é da mensagem, falar do jeitinho dele errado, carinhoso. Eu vou ficar travando a comunicação porque tá fechado numa caixinha? Não, eu me entrego. Se o resultado é bom, se a energia é boa, é positiva, tá vibrando luz, amor, fraternidade, deixa eu canalizar isso sem preconceito e flui. Né, minha irmã? Então, lamento num lugar onde não tem uma casa para você desenvolver mediunidade. Mas procura uma cidade próxima, então conversa com pessoas próximas, se não tem outros médios no teu círculo de amizade.
Muitas vezes o centro espírita começa com um grupo de estudo. Pessoas que têm sentimentos afins se reúnem uma vez por semana para ler o Evangelho, ler o Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, mediunidade vai aflorando, aí daí junta 4, 5, 6, 8, não, vamos alugar um lugarzinho para ser um centro espírita, para fazer palestra, para dar passe, e assim vai surgindo. Então é um movimento espontâneo, não vamos também se limitar, não existe centro. Mas se existe um estudo, alguém que possa dar uma orientação mais experiente, a universo vai juntando essas pessoas, vai conspirando para que tudo dê certo, como aconteceu aqui. O nosso grupo hoje aqui de Ubajara somos 20 pessoas, a gente já estava para construir nossa casa, o dinheiro já está mais ou menos guardadinho para subir, mas foi conversando com algum outro, de repente a gente conversou, de repente o grupo está com 20 pessoas, já tem um grupo de trabalhador para iniciar um projeto, então começa com um grupo de estudo. Ah, Felipe, como é que faz o grupo de estudo? Eu fiz um texto sobre isso também, está lá no blog, tá bom? Procura lá que você vê. Dois Tomacal, aqui a Rose falando, Rose, né? Rose Ribeiro. Boa noite. Assim, o Dr. Sérgio Felipe, inclusive, eu vi um vídeo essa semana, né? Ele dizendo alguns sintomas da mediunidade aflorando. Né? Ele falou até ruptura do manguito rotador, que é aqui o ombro, né? Bursite, também dói isso aqui. Eu tinha muito bursite. Graças a Deus, fui operado e tô bem, depois de uma queda. Gastrites, enfim, vai ter muito sintoma indicativo de uma potencialidade mediúnica ali. O corpo avisa, o corpo dá sinal, gente, não tem jeito, a gente não tá, mesmo para quem não vê espírito, não ouve, mas o próprio corpo dá sinais pra gente. Outra pergunta de Giovana, durante meu período de trabalho, a ajuda de espírito no centro, senti muito peso da frente, do pescoço, depois que encerrou o trabalho, passou. Mediunidade. Muitas vezes o espírito ele não está simplesmente próximo. Às vezes ele está ligado a gente através de um chakra, através de uma parte do corpo. Quantas vezes eu já senti grudado na perna, ou muito nas costas, né? A gente tem um chakra chamado chakra humeral. Aqui mais ou menos nas costas, não é bem alinhado com a coluna, mas do lado esquerdo aqui. É onde grande parte das obsessões se instalam aqui. A gente sente a presença, a dor, o peso, inclusive a gente até se curva, aí vai para a dor no pescoço, então acontece muito, há muita ligação de obsessão pelo chakra humeral. Que não é muito falado não, né? Mas quando a gente estuda obsessão, a gente vê que é um chakra que é bastante atacado. Outra pergunta, durante o Evangelho no Lar, já me senti muito sugada, minhas forças esvaindo, porque o Evangelho no Lar também a espiritualidade aproveita para levar espíritos para ouvir o Evangelho. E vão ouvir também aqueles que estão na casa, que já são moradores habituais que estão ali, como também a espiritualidade traz para depois levar. Principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de isolamento. O que eu tenho observado, tenho intuído, recebido aqui, todo evangelho no lar, a espiritualidade amiga está lá, está trazendo, leva para ouvir. As casas estão fechadas, vão ver evangelho aonde? Espíritos que estão na erradicidade. Vão ouvir na casa onde se faz. Ai, Felipe, vou fazer mais evangelho não, porque eu tenho medo que espíritos fiquem na minha casa. Não vai ficar. A espiritualidade amiga já sabe, leva, ouviu o evangelho, aquela conversa, aquela troca, aquela leitura edificante, depois vão sendo encaminhados. É assim que funciona. A espiritualidade é inteligente, trabalha de uma forma sistemática. E a gente não pode ter medo de nada, não. Médium não pode ter medo de espírito. Espírito é gente. Está lá no Evangelho, né? O que é o Espiritismo. O que aqui são espíritos? São as almas dos homens que já viveram na Terra. Então é gente, viu? Show com muitas pessoas. Mesma coisa, sentimento. Médium esponja, lugar que vai para show, vai para bar. Ai, que eu gosto tanto de tomar uma cervejinha no bar, quer dizer que eu não posso ir mais não? Olha, se tu tá, médico tá na crise, tá no momento agudo da obsessão, você vai para lugar de aglomerado, gente, assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Você vai, mas assuma as consequências. É isso, eu posso tudo. Mas agora, inclusive, sentir a repercussão daquilo que eu faço. É causa e efeito. Não é questão de castigo de Deus não, viu gente? É causa e efeito. O surto psicótico pode vir decorrente da obsessão? Pode sim. Crise de pânico, crise de ansiedade, né? Que costuma acontecer muito. Agora, então, que a gente está falando, né? Tá todo mundo assim confinado. Às vezes a casa é pequena, o apartamento é pequeno e tá lá, a gente, às vezes, né? Fica naquela parada. Aí que o inimigo fica só assim, ó, esperando para pegar a gente na fragilidade. Então é o seguinte, gente. Eu falo naquele texto que eu me referi.
sentiu aquela angústia. Eu estou falando porque eu sei, porque eu já senti isso na pele. Isso aqui não estou falando de ouvir dizer, é porque eu li, Divaldo disse. Não, o Chico, senti e me foi ensinado. Sentiu aquela fase, é como se a gente fosse atropelado por uma onda no mar, vai mergulhando, vai perder chão, não sabe se volta, vai morrer afogado, e acha que vai morrer, tem que correr atrás do hospital, e pelo amor de Deus, não é, isso aqui é uma fase aguda. O inimigo ele tem uma força, uma potência de energia para agir pontualmente por um tempo. O resto, e ali ele para, 30 segundos, 1 minuto, você fica naquela angústia, aquela coisa ruim. Segura a onda, entende que aquilo não é teu, entende que aquilo é uma violência, aquilo é uma agressão. Imagina que fosse um assalto. Né? O sujeito está lá com a arma na cabeça, vai fazer o quê? Você vai gritar, vai correr buscar um hospital? Não vai. Você segura a onda, calma ali. Né? Terminou o pico, aí vem aquela adrenalina, o medo. Faça a prece, evoque o nome de Deus, o nome de Jesus. Kardec fala no livro dos médios, sempre fazer a vocação em nome de Deus, pedindo ajuda, pedindo proteção. Você não vai morrer disso, de uma crise de ansiedade, de uma crise de não morre-se disso, não adianta ficar descontrolado. O que a gente faz? É respiração que passa, gente. Eu estou falando porque eu senti, picos também. Pode vir também como rescaldo pensamento de suicídio, de autodestruição. Cara, isso é novidade. Assim, eu até falo de forma mais leve, assim, para vocês não acharem, não sentirem que é aquele pesadelo. O que acontece passa. E passa. Aquele recadinho que Nossa Senhora deu para Chico Xavier através de Emmanuel. Filho, isso passa. Isso também passa. E passa mesmo. Então, melhor estuda, lê, ora, se é médium, esponja, busca o centro espírita, busca o terreiro para desenvolver isso, até para passar melhor. Questão de sanidade mental. Viu? Então, se eu explico agora, nessa reclusão, vai passar. Chama alguém que você quer bem, pega na mão, faz uma oração. Tomar um banho ajuda demais, um banho mentalizando luz dourada, a luz violeta, a chama violeta, mentaliza, pega na mão de alguém, abre a janela, respira, vai tomar uma água, vai assistir, faz a tua prece. Aí, assim, o pior é que o inimigo joga a sementinha e a gente fica alimentando, né? Fica pensando, meu Deus, e agora? Será que eu vou ter de novo? E não tem. Eles sabem disso, eles são inteligentes, extremamente inteligentes. Jogam lá e correm, né? Então, assim, terminou isso, pega na mão, respira fundo, toma água, vai assistir o The Fresh Prince of Bel-Air, um Maluco no Pedaço, pra achar graça, ou ver o Chaves, vai fazer alguma besteira. Tira do sentido, viu, gente? Viu? Mas se é algo recorrente, tá na crise, tá demais isso, psiquiatra, psicólogo, vai conversar, procurar entender isso, faz um tratamento espiritual na casa, tudo conjugado. O tratamento da ansiedade, do pânico, ainda mais transtorno, tem que ser holístico, né? O que a gente vê, a parte clínica, a parte psicológica, a parte espiritual, não pode faltar. Não pode faltar. Longe de eu dizer o contrário. Tá bom? Aí mais gente mede esponja falando, chego perto de alguém, sinto mal, sinto depressivo, eu fico triste também. Que mais aqui? Rezar o texto. Eu sou espírita, não posso rezar o texto. Quem disse que não pode? Fazer o evangelho proíbe? É o dirigente que proíbe? Quem que proíbe? Gente, a nossa tradição desde ser católica, né? Assim, se o texto te faz bem, vai rezar um texto, vai tirar um texto, fazer o rosário, uma novena. Eu gosto de mantra, faz um mantra. É por isso que eu acho bonito o universalismo, porque você não tá preso a dogma, a ferro e fogo. É teu sentimento, é tua espiritualidade. Eu adoro São Jorge Guerreiro, mas eu aprendi que não pode ter mais de santo. Quem disse que não pode? Se a minha conexão se faz através de uma visualização, eu visualizo e alcanço a minha fé, eu desenvolvo minha fé. Eu olho Nossa Senhora de Fátima, o busto de Jesus, por que não? Né? Então é teu sentimento de religiosidade, teu sentimento de conexão com o divino, é teu, é íntimo, é pessoal. Não é para estar ninguém dirigindo isso, não. Faça a oraçãozinha, viu? Com todo carinho. Aí mais pergunta aqui. Fui ao cemitério. Eita, cemitério. A Rosi de novo. Fui ao cemitério no enterro de uma conhecida. Fiquei muito ruim. Estou em desenvolvimento mediúnico. Tem alguma coisa a ver devido ao ambiente ser pesado? Olha assim, médium em desenvolvimento, média florando, evite cemitério. Viu? Eu já vi casos. Eu fui no enterro um ano passado. Uma amiga nossa aqui que é médium e não sabe, não estuda, não vai atrás. Passou muito mal, ela manifestou uma tristeza que não era dela, ela chorou compulsivamente, como se fosse a própria parente do desencarnado, e não foi.
Então, assim, eu particularmente não me sinto mal, eu até me sinto bem, muito tranquilo no cemitério. Logicamente que ali tem uma espiritualidade toda trabalhando. Eu saúdo em respeito, porque todo lugar sagrado a gente tem que manifestar o nosso respeito. Entrou na mata tem que ter o respeito. Ali tem dono, ali tem espírito tomando conta. No rio, no mar, na pedreira, na montanha. No cemitério também, que é o chamado Campo Santo. Então, assim, se você está aflorando mediunidade, está em desenvolvimento, é melhor evitar o cemitério. Viu? Sinto cheiro, às vezes, cheiro de cachaça, às vezes flor, café, mediunidade olfativa. Isso acontece, a gente sente cheiro de fumaça, cheiro de manjericão. Nem sempre o cheiro está relacionado com algo negativo, tá com proteção também. Esse cheiro de manjericão indica a presença do espírito benzedor, de um guia, de uma benzedeira. É muito bom, é proteção, viu? Mas é uma característica, a mediunidade nem é boa nem ruim. Aquilo que a gente faz dela que vai conduzir, né? Como lidar com mediunidade esponja? Autoconhecimento, conhecimento, prática do bem. Isso básico para todo mundo. Mas outra parte é educação mediúnica, que entra na sequência, que vai ser de acordo com a casa que você trabalha, a casa que você está frequentando. Se é Umbanda, siga os preceitos da tua casa. Se é no Espiritismo, faça o ESD, faça os cursos que estão orientando. Siga o que a dirigência do lugar que está te fazendo bem vai orientar. Então, desenvolver mediunidade, repito, é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, a prática da caridade. E a educação mediúnica vem para o médium, que vai ser trabalhador. Então, a mediunidade esponja está contigo a vida toda, mas você equilibra, você controla porque você conhece o mecanismo, você estudou, você sabe, você pratica o bem. Então, você acha, poxa vida, tem um espírito sofredor perto de mim aqui, que eu posso fazer? Eu já mando aquele pensamento positivo, eu já estou irradiando amor, paz, eu peço a Jesus, eu peço a Nossa Senhora, aos guias, um amparo para aquele irmão. Então, antes o que virava, o que era um transtorno, um pico de ansiedade, de angústia, vira minutos, porque eu soube conduzir. Porque eu me conheço, porque eu estudo e que eu estou fazendo bem. Então, o médium é um trabalhador do bem, mesmo fora de uma casa. Então, faça o bem. Até porque o espírito, gente, muitas vezes que está nos causando sofrimento, ele não está nem por maldade, não. Ele vê no médio a aura que é translúcida, quer dizer, é cintilante, ela brilha, ela vibra. Então, o que eu faço? Eu estou perdido no escuro, num deserto, numa floresta escura, que seja, veja uma casinha, com a luz acesa, com uma fumacinha saindo da chaminé. Poxa, eu estou perdido no escuro, eu vou para onde? Eu vou para aquela casinha. Aí o que acontece? Eu, espírito, bato na porta, ninguém abre. Chuta a porta, ninguém abre. Começa a fazer um escândalo até que abram e me dê comida, me dê abrigo. Então o espírito sofredor está lá, ele está fazendo a parte dele, ele quer ajuda, ele quer auxílio. E você vira as costas, fecha a porta, apaga as luzes para dizer que não tem ninguém em casa. Tá entendendo como são as coisas? Tudo tem uma lógica, não acontece por acaso não. A gente é médio, veio com esse aparato pronto, encarnamos com a nossa fisiologia preparada para isso e agora é servir, né? Trabalhadores da última hora. Médium tem muito disso, é ser o trabalhador da última hora, é aceitar o fardo, o jugo, né, que nos é colocado e conduzir, trabalhar. A ciência da alma, adoro esse perfil. Valeu, irmão. Falando aqui dos esclarecimentos. Eita que tem pergunta. Hoje tá bom, hoje tá animado. Desenvolvimento. O mentor se aproxima muito, mas minha ansiedade atrapalha. Normal, isso vai acontecer mesmo. A gente corta, né? Começa a sentir o coração bater mais forte, a mão gela, quer mudar o pensamento, muda, e aí fica com medo. Não, deixa vir, entrega para mim. Se é um ambiente protegido, tem uma egrégora de fé, foi feita uma prece, tem um médium dirigente mais experiente, tem um corpo mediúnico mais experiente para conduzir, confie, entendeu? Não pode ser desenvolvimento em qualquer lugar que você chega. Não, você é médio e vai desenvolver. Não. Vamos para o estudo, conheça a casa, frequente, veja o caráter, quem são as pessoas, converse com um e com o outro do lado para saber se de fato o lugar é sério, se cobra para fazer algum trabalho, algum tratamento, se faz alguma coisa para fazer. Gente, então assim, se informem, não se joguem não. Ó, autoconhecimento, conhecimento, prudência, bom senso, sempre. A ansiedade atrapalha sim o mentor encostar. Eu já atrapalhei, não atrapalho mais não. Fico quietinho na minha. Eu peço só que eu não atrapalhe. Poxa, meu Deus, que eu não atrapalhe. Que eu sirva aqui. Inclusive tem uma prece que a gente faz e pede: Pai, que eu seja instrumento maleável às tuas santas mãos. Maleável é isso, é que pode ser moldado, né, para servir.
Pois é, gravar para o Instagram. Rapaz, é tão complicado o Facebook. Ontem eu andei mexendo para fazer edição, card, crédito. Tô perdido e tem que ter. Vou fazer ainda. E tem que ter muito tempo para fazer edição de vídeo. Não tenho. Espírito de Padre ditaram a codificação para Kardec. Os benfeitores vão onde a caridade e a fraternidade está. Exatamente, pois é. Aí eu não pode preto velho porque ele fuma um cachimbo, não pode o índio porque o índio é duro, é ríspido, cara, tá fazendo bem, tá ajudando. A gente tem que entender que na espiritualidade não só tem padre, não só tem médico, não só tem doutor, não. A espiritualidade tem trabalho para todo mundo. Inclusive, cada centro espírita, cada casa espiritualista séria tem guardião na porta, tomar conta, fazer a segurança, a proteção. O que a gente chama de Exu na Umbanda, tá lá o guardião no Espiritismo tomando conta. Então os lanceiros de Maria, que a gente vê no livro de Luiz Sérgio, ali também é Exu, ele é guardião. Tem espírito para fazer a polícia, tem espírito para fazer doutrinação, espírito para ensinar, para desenvolver ciência, para fazer desenvolvimento mediúnico. Tem trabalho para todo mundo, né? Então o padre está trabalhando, orienta. Tem freira, né, que é mentor espiritual de Valdo Franco. A casa que eu trabalho também é um padre, muito conhecido, por sinal, aqui no Nordeste, e ele é maravilhoso, mas continua, inclusive, rezando o credo, creio em Deus Pai, que é uma oração potentíssima em processo desobsessivo, que eu já vi. É fórmula. Meu filho, mas Kardec disse que não é para fazer, não é para usar fórmulas. A fórmula, quando ela é dita da boca para fora, de fato não funciona, mas a fórmula parte do coração e de uma egrégora, que é maior do que simplesmente palavra decorada. Mediunidade tem oscilações, Rafaela? Tem. Por exemplo, em determinados períodos da vida, florar e depois diminuir. Tem uns picos. A minha flor mesmo, pra valer, foi com obsessão, que me fez procurar uma casa espírita. E hoje eu sou trabalhador, graças a Deus. Por isso, a gente não deve ficar chateado, nem rebelde, revoltado com esses transtornos que a gente tem, não. Agradeça a Deus, que isso é tudo uma anunciação de um trabalho de caridade do porvir, do futuro. Então, se está ruim agora, a gente melhora para melhor servir. Até porque eu só fui ter empatia das pessoas que vão pedir ajuda depois que eu senti na minha pele a dor que aquele irmão sente. Eu tive ideação suicida, tive transtorno de pânico, tive transtorno de ansiedade, então eu sei como é ruim, como é doloroso, você não saber para onde escapar. E é por isso que eu falo para vocês, é por isso que eu dou palestra, é por isso que eu escrevo, porque eu não quero que vocês passem pelo aperreio que eu passei, não. Né? E hoje eu me coloco para todo irmão que quer mandar mensagem para mim, irmãzinha do grupo, ou vocês aqui do canal, estou sentindo, aí eu explico bem, da forma mais simples possível para não ter boi na linha. Cheiro de cigarro de palha. Depende da energia também, né? Cigarro de palha pode ser indicativo de um guia, de um preto velho. Isso é bom. Tudo é energia. Não se impressione com a aparência, gente. Não se impressione com a aparência. Por exemplo, tem espírito que eu já vi, espírito de cura, de fazer o bem, da caridade, muito firme, muito sólido, muito duro, mas aparece com a caveira e vestido de terno. É estranho, porque a gente aprende que caveira é do mal, caveira é perigo, caveira é pirata. Cara, tudo é arquétipo. Então, assim, você acha que para trabalhar num umbral inferior você tem que aparecer com a carinha rosada, com a auréola de anjo? Não dá, não. Tem que ser com a aparência de caveira, de soldado, de polícia, de bope. Enfim, onde se trabalha, você aparece, você usa o fardamento de acordo com a necessidade do seu trabalho. Então, não tenha medo de aparência de guia, de cheiro, ter muita serenidade, sabe? Equilíbrio para lidar. Boa noite. Como lidar com a mediunidade infantil? Com naturalidade. Aqui eu tenho duas crianças, o pequeno tem mediunidade, inclusive em desdobramentos, eu e outras pessoas já vimos ele trabalhando como se fosse adulto, em trabalho de desmanche de magia. Coisa incrível. Uma criança pequena pegando um boneco de cera e limpando. E tratando aquilo e desfazendo, desmagnetizando. Meu Deus, é impressionante. Felipe, pode ser só sonho. Pode ser só sonho, mas com 1, 2, 3, 4 pessoas veem a criança em estado de desdobramento trabalhando, aí você começa já a ligar os pontos, né? Eu sou muito cético para duvidar das coisas, mas a gente vai ligando os pontos, fazendo aquele controle universal, né? Que é sugerido lá na codificação, e aí a gente vai tendo algumas confirmações. Lidar com isso com naturalidade, sem medo, sem dizer que é mentira, fazer oração. Claro, isso aqui dá uma live só para isso aqui, mediunidade infantil, viu? Porque o assunto é vasto. Porque tem tanta mediunidade boa, tá vendo o avô, tá vendo a avó, tá sonhando, dizendo coisinhas boas, como tem assédio. Aí o assédio tem técnica específica pra gente lidar com assédio agudo que tá atacando uma criança, de madrugada geralmente, né? E só lembrando que ligar a luz sim ajuda, viu? A diminuir o assédio, viu? Ligar a televisão também ajuda, né? Só para distração não.
que as energias eletromagnéticas da luz, ela interfere no ectoplasma. Sinto a energia das pessoas, às vezes me sinto drenada. Pois é, sou médio de psicofonia. Posso ser médio esponja também? Lógico, pode sim. Eu sou médio esponja e psicofonia, e agora também, mais recentemente, vim psicografia. Então, me perguntaram também, o médio esponja, ele pode desenvolver para outras mediunidades? Pode sim, acontece, é natural. Quanto mais o trabalhador se adapta, quanto mais habilidade você tem, você vai ficando mais preparado para outras missões, para outros trabalhos. Então pode abrir uma vidência, pode abrir uma mediunidade de cirurgia espiritual, né? Pode, enfim, só Deus é que sabe. Por isso que a gente pede na oração que sejamos instrumentos maleáveis à santa vontade de Deus. Fórmula com coração é tudo de bom. A prece de Cáritas também. A prece de Cáritas tem um poder tremendo. Joaquim de Aruanda nos orientou, inclusive, a decorar, aprendermos a prece de Cáritas. Eu já vi na prática também, em desobsessões, a prece ser evocada e ter um resultado fantástico na desobsessão. A Essência da Alma aqui pergunta sobre desdobramento. Desdobramento. O que é o desdobramento? É a projeção da consciência, a projeção da nossa alma, do nosso espírito no plano espiritual, onde vamos desenvolver trabalhos, potencialidades, vivenciar situações de acordo com o que a gente vibra. Se nós já somos hoje trabalhadores de uma casa ou médiuns em desenvolvimento, os espíritos superiores vão se utilizar da gente para fazer amparo, fazer ajuda. Inclusive, até sobre esse tema, eu recomendo fortemente o canal do Saulo Calderon, né, no YouTube. O canal dele é fantástico, ele fala com muita simplicidade, com muita leveza, sobre viagem astral, desdobramento, projeção da consciência. Né? Então, assim, vou deixar até para falar no outro momento, até porque eu não sou a melhor pessoa para falar de projeção, porque eu não consigo lembrar de quase nada. Eu sei que eu projeto, que eu viajo. Antes de qualquer trabalho mais importante que eu vou desempenhar em termos da espiritualidade, eles me levam, me avisam, me mostram alguma coisa, fragmentos, mas eu não tenho ainda essa capacidade de me recordar. Mas eu conheço gente, irmão do nosso centro, que é como se ele virasse 24 horas por dia. Vive aqui no plano da vigília, deita, dorme e já acorda dentro do centro trabalhando, viajando, ajudando um espírito ou outro. Ele pode falar, eu não tenho muita propriedade para falar de dobramento, não. Até quando eu escrevo mais daquilo que eu sei, do que eu vivencio, do que eu testo na prática. Tanto que você não ouviu falar de cidade astral e de outros temas que, de fato, ficam mais no campo, né, da literatura mais antiga. Eu vou falar geralmente daquilo que eu vivencio. Vou ter vontade de ir numa casa de umbanda. Pois vá, minha filha, não tenha medo não, entregue para Deus, viu? Mas um lugar sério, tá bom? Porque tem muito lugar que se diz que é terreiro de umbanda, mas de fato está fazendo qualquer outra coisa, mas que não é umbanda. Lembrando que umbanda é religião cristã brasileira, né? Tem elementos afro, tem elementos indígenas, elementos hinduísta, budista, oriental, católico, espírita. É um mix da espiritualidade. Ele é universalista, tem ritual, mas todo ritual tem fundamento, né? Não é tudo da cabeça do médium, nem invenção de espírito atrasado, não, viu, gente? Tudo tem fundamento. O álcool tem fundamento, o fumo tem fundamento, a erva tem fundamento, ponto riscado, cântico, evocações. Então só fala mal quem não conhece ou tá repetindo coisas que ouviu dizer, viu? Então, assim, quer visitar o terreiro, visite, mas se informe antes se é umbanda mesmo, se é umbanda, se é a prática do bem para a caridade, viu? Para não ser enganado. Tá bom? Mediunidade sensitiva. Trabalho na mediúnica, mas sinto que falta algo. Me sinto incompleta, pois não vejo nem escuto nada. Somos dois, minha irmã. Eu também não vejo, o irmão, não sei, é Jan Silva 65. Não vejo espírito, continuo não vendo. Não escuto, continuo não escutando com o ouvido nem com os olhos daqui. Quando vem imagem, quando vem som, é como se fosse de fato um outro sentido que a gente não tem. É o sexto sentido. É a glândula pineal, que é um carocinho de azeitona que está no meio da cabeça, que ela capta as energias ambientes. E como o nosso cérebro ainda não tem capacidade de decodificar, a gente pega fragmentos de informação que a gente vai juntando para tentar compreender o que está acontecendo, né? Então, assim, todo estudo é fundamental, é útil demais o estudo e conversar com gente mais experiente. A live vai cair aqui daqui a 20 segundos, mas eu vou continuar mais um tempinho com vocês, eu vou reiniciar para que a gente volte, tá bom? Tá saindo muita pergunta bacana e não vou deixar ninguém sem resposta não, né? E já vai cair, não se enganem, e voltem, viu? Fiquem por aí.
7 segundos, 6, 5. Lá de Jesus, a Silvia conhece, que bom.